No virtual, eu não tenho esse colega do lado. Às vezes, meu colega nem sabe que eu estou para baixo, né? Então, discussão em cima de avaliação de aprendizagem na educação online. E aí, para isso, a gente está contando com o professor Marco Silva. Professor Marco Silva, lá do Rio de Janeiro, né, graduado em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, tem doutorado em Educação pela Universidade de São Paulo. Atualmente, ele é professor associado à Faculdade de Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E ele trabalha nos temas de cybercultura, interatividade, educação online, B-learning, formação de professores para docência online, tá? E tecnologias digitais para informação e comunicação, assim, bem da área que a gente está, né, precisando nesse momento e que vai ajudar muito a gente. Tá? Então, quero passar a palavra para você, Marco, enquanto eu vou fazer o compartilhamento da tela para você iniciar a sua fala e pode começar aí. Tá bom, professor? Está desligado o microfone, professor. E agora? Agora tranquilo. Boa tarde, professor. Boa tarde. Uma alegria muito grande estar com vocês aqui, viu? Gosto muito da universidade de vocês, seja rural, seja outra. Tudo gente boa. Tive a oportunidade de participar de um grande evento lá como é que vocês distinguem? A outra? É a rural e a não rural, é isso? Como é que vocês falam? É o haste e a sede. Ok. Então, estive participando lá de um evento na sede e foi uma alegria enorme, até porque o evento foi tão bem divulgado pelo país afora que, a partir daquela live divulgadíssima, eu fui convidado para fazer dezenas de outras lives para o Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Amazonas. E aí perguntei, gente, como é que vocês me conhecem? Foi a live na Federal de Pernambuco. Maravilhoso, muita alegria. Bom, gente, como já foi dito, eu venho aqui compartilhar um pouco aí das minhas reflexões que desenvolvo nos últimos 20 anos. Há 20 anos atrás, exatamente de outubro a dezembro, eu lecionei o meu primeiro curso online, né? Foi naquela universidade chamada UVB, Universidade Virtual Brasileira, que existia naquela época. Depois ela foi comprada pelas grandes internacionais, mas era uma oportunidade incrível que eu não perdi, e ali pude fazer duas coisas que até hoje venho desenvolvendo, né? Que é o desenho didático, ou seja, a arquitetura dos conteúdos que aparecem na tela, né, para os estudantes, conteúdos de aprendizagem, estratégias de avaliação, ambientes de compartilhamento, de trabalho colaborativo, fórum, chat, wiki. Ou seja, tive a oportunidade, então, né, de já naquela época desenvolver teorias sobre desenho didático e também sobre mediação docente. E eu considero esses os dois polos, né, decisivos para se pensar qualidade na modalidade online. Bom, peço desculpas, vocês me enviaram um título que era mais ou menos assim, Avaliação da aprendizagem no ensino remoto. Eu queria começar questionando essa expressão, esse conceito de ensino remoto, e queria defender a modalidade online, né? Vou explicar isso rapidinho nessa introdução, depois entramos na nossa temática. Então, repara, o chamado ensino remoto eu venho estudando, né? Inclusive estou orientando uma dissertação de mestrado sobre ensino remoto. Não é, na verdade, o título não é ensino remoto, é o que se faz, né, em educação na pandemia, no confinamento. Então, aí você tem diversas escolas brasileiras sendo analisadas, algumas portuguesas e uma africana. E o que você vê, por isso eu prefiro não trabalhar com o conceito de ensino remoto, o que você vê em larga escala é a videoaula, né? A videoaula para o estudante assistir e responder questões.
Ou seja, aqui nós estamos no mesmo paradigma tradicional da sala de aula. E esse paradigma tradicional da sala de aula, ele está baseado na unidirecionalidade, na transmissão, na apresentação, né, para o estudante espectador. E essa lógica permanece no online, portanto, chamado remoto, né? Então, você tem a videoaula para o estudante assistir e responder questões. E aqui você subutiliza a potência da web, não é? Que não se basta a videoaula, ela tem muito mais recurso do que videoaula, e ao mesmo tempo, você subutiliza a inteligência dos estudantes, né? Que os estudantes não estão mais na lógica da televisão, a aparelhagem cognitiva, né, dos estudantes, sejam jovens, sejam mais adultos, já não comporta mais a lógica do espectador que assiste somente, e você também subutiliza a educação em si, porque você não realiza educação autêntica, né? Você realiza a transmissão de conteúdos, ok? Bom, então, por isso eu não trabalho com essa coisa chamada remoto. Até porque a palavra remoto não é boa. Se você for procurar isso no dicionário, você vai ver que significa longínquo, né? Operar alguma coisa que está longe com algum aparelho, com algum controle na sua mão. Acho que essas expressões, esse entendimento, não nos ajuda a fazer qualidade, a qualidade que é necessária. Até porque as palavras, elas têm política de sentidos. Se você começa a operar, né, com remoto daqui, remoto dali, remoto de lá, você se acostuma, digamos, a uma lógica que está aí, espalhada, que é, como eu disse, baseada na videoaula, né? Bom, vamos passar adiante. Justifiquei por que mudei o título, prefiro educação online, vocês já vão entender por quê. Bom, quem é que está passando as telas para mim? Sou eu, professor Alan. Opa, então vamos, por favor, para a próxima. Aí eu vou mostrar um pouquinho o roteiro, né, do que vou falar, tá? Pode colocá-la aí para que todos vejam. No roteiro, né? Sim. Pronto. Já está? Já Sim. tá. Ok. Bom, então vamos lá. Não aparece para mim, mas aparece para todos vocês, ok? Tá. Bom, Ok. então, antes de passar adiante, peguei carona um pouquinho na fala do professor que me antecipou. Gostei muito, quero depois que vocês me passem o contato dele, por favor, tá? Excelente palestra. Bom, vamos então dar início aqui à nossa. Repare que esse roteiro que vocês estão vendo aí vai falar, num primeiro momento, da interlocução pedagogia e cibercultura. Para a gente falar de avaliação, eu preciso fazer essa introdução, né? Articular pedagogia com cibercultura, mostrar alguns teóricos da educação, ver como eles estão atualíssimos, né? Vou falar de mediação docente nas interfaces. Impossível falar de avaliação da aprendizagem online se você não discute o que é mediar, não é? Online, nas interfaces, fórum, chat, wiki, enfim, os ambientes que permitem encontro das faces para conversa, para interlocução, para colaboração. É aí que precisa estar a mediação docente. Eu já antecipo aqui dizendo para vocês o seguinte, que venho analisando faz muito tempo diversos cursos online, e a mediação docente ela costuma ser muito frágil, muito frágil. Os estudantes normalmente ficam entregues a si mesmos, né? E a docência ela é muito reativa, ela entra para dizer está ok, ok, é isso, você já postou, você não postou, precisa postar aqui, precisa postar lá, e isso não é mediação docente. A mediação docente é aquilo que Paulo Freire dizia, né?
é aquela dinâmica professoral que mantém a taquicardia criativa, ok? Que provoca, que instiga, que de repente puxa o tapete para o sujeito que achava que estava perfeitamente entendedor de tudo, né? Repensar os seus pontos de vista. Isso é mediação docente, ok? Então, é alguma coisa proativa e não reativa. Né? Reage à dúvida do estudante, a docência tira dúvidas, isso é muito pouco. Bom, então vou falar da mediação docente nas interfaces, vou falar da mediação da comunicação e da aprendizagem. Você precisa mediar a comunicação, né, para que ocorra aprendizagem e para que ocorra avaliação, conforme nós vamos definir aqui. Eu estou usando dois conceitos de avaliação, que é a avaliação formativa e a avaliação mediadora. Vamos falar sobre rubricas e práticas de avaliação e vamos também explorar algumas interfaces do AVA Moodle. Não sei se é esse que vocês usam aí, mas, de qualquer maneira, vou mostrar mais ou menos como é que eu tenho feito, uma vez que eu trabalho com o Moodle na UERJ. E hoje estamos também 100% online na UERJ, lecionando no AVA Moodle. Bom, isso é o roteirinho do que eu vou falar. Vamos ao primeiro item, que é exatamente a interlocução, pedagogia e cibercultura. Vamos lá. Próxima tela. Já está? Sim. Já. Eu vou sempre perguntar se já está, porque eu não estou vendo essa tela aqui, não sei porquê. Mas vamos lá. Tranquilo. Bom, repare, se vocês estão vendo, está perfeito. Essa tela aí, ela traz uma seguinte questão. Educar em nosso tempo conta com uma feliz coincidência ou confluência histórica, tá? Olha que beleza de confluência histórica. Você tem a dinâmica comunicacional da cibercultura em sua fase atual, chamada Web 2, né? Caracterizada como autoria, compartilhamento, conectividade e colaboração. Repare que os teóricos da internet mais amadurecida, a internet das redes sociais, chamada de internet Web 2, né, para se diferenciar da Web 1, que era muito baseada em portais. Se você quisesse criar um site, você tinha que chamar um informata. Hoje não, você mesmo faz, é o social que vai fazendo. É também chamada de internet social, né? Bom, essa internet, já estamos na internet 3, 4, enfim, mas essas não nos importam agora, nos importa muito essa Web 2, essa internet 2, que surgiu ali no início dos anos 2000, né? 2004 nós tínhamos já redes sociais, 2003 já havia aquela rede social MySpace, 2004 nós temos Orkut, Facebook surgindo aí. Ou seja, é preciso deixar claro aqui o seguinte, né? Que essa ambiência digital, essa ambiência ciber, chamada cibercultura ou cultura digital, ela traz um diferencial em termos de processos comunicacionais muito diferenciado daquilo que nós tínhamos nas mídias tradicionais clássicas, as mídias unidirecionais. Nós estamos falando dos impressos, do rádio e da televisão, né? Então, essas mídias unidirecionais, elas se bastavam com a transmissão, né? E não havia, digamos, a possibilidade de interlocução, de troca, de conversa, né? De participação do espectador, do ouvinte. Era muito difícil esse tipo de participação. Já nessa chamada Web 2, nós temos, por definição, aí, a presença do conceito interatividade, da dinâmica, né? Da interatividade, que é uma palavra que resume essas outras que estão aí, ó, autoria, compartilhamento, conectividade e colaboração. Repare onde estará essa coincidência ou confluência. Se você observa alguns grandes teóricos da educação, e aqui eu vou destacar, por exemplo, da esquerda para a direita, né? Você tem aqui o Freinet, não sei se vocês conhecem, esse educador francês que viveu no entre-guerras,
né? E ele desenvolveu uma dinâmica muito própria de trabalhar, que era baseado em mimeógrafo, bem precário daquela época, antecessor ao mimeógrafo a álcool, que já é antigo, imagina o dele, né? Muito mais antigo. E ele fazia estudante conversar com estudante, né, de outras escolas a respeito de conteúdos diversos, conteúdos de aprendizagem e conteúdos referentes ao cenário social, político, né, de sofrimento que estavam vivendo ali no entreguerras. Então, a estudantada em sala de aula trabalhava operando, trabalhava criando. Ele se inquietava com o modelo da sala de aula baseada no estudante espectador, né? Então, a lógica estudante-espectador foi superada pela metodologia de trabalho aqui desse Celestin Freinet, ou Celestin Freinet, como você preferir. Eu considero esse homem um precursor das redes sociais na educação, portanto, né? Claro que ele trabalhava com impressos, trabalhava com correio, né? E hoje nós temos potências muito maiores do que aquilo que ele teve. Por isso eu o considero uma espécie de avô das redes sociais na educação. Fazia estudante conversar com estudante, trocar informações, co-criarem juntos e por aí afora. O educador que está à direita do Freinet, da esquerda para a direita, o segundo, é o John Dewey, né? Educador americano importantíssimo. Ele desenvolveu o conceito de pedagogia de projetos. É aquela coisa de você trabalhar com estudantes a partir de projetos. Estudantes vão desenvolvendo projetos. O professor faz a proposição, né, do desenvolvimento de um projeto, os estudantes abraçam a causa, desenvolvem o projeto e apresentam, né, resultados. E no processo de construção desse projeto, o professor vai operando na lógica da mediação docente efetiva. E ali estudante troca com estudante conversa com estudante. É outro educador que não gostava da sala de aula baseada no estudante espectador. Ok? Bom, aqui à direita do John Dewey, esse que está bem no centro, é o Vygotsky. É um educador russo, aliás, era um psicólogo russo, mas contribuiu demais para a educação. Ele também era professor. E ele desenvolveu um conceito muito interessante chamado zona de desenvolvimento proximal, que significa estudante conversando com estudante conversando com o professor, e os dois construindo, co-criando comunicação e conhecimento, né? Então, ele pensava a sala de aula baseada nessa interlocução, nessa zona de desenvolvimento proximal que todos nós já experimentamos. Imagine você com um colega seu discutindo um conceito, né, numa relação de democracia, de horizontalidade, como um instiga o outro, que, por sua vez, instiga o primeiro, que instiga o segundo, instiga o primeiro. Ou seja, você tem aí uma recursividade, né, uma espiral de mobilização colaborativa. Isso ele entendia como zona de desenvolvimento proximal. Então, ele pensava a sala de aula também assim, não mais a sala de aula baseada na oratória do professor para o estudante espectador, mas no estudante participador colaborativo com seus colegas e com o professor. Paulo Freire dispensa comentários, né? É o que está aí logo à direita, pedagogia e liberdade, pedagogia ideológica, e por aí vai. E esse último da direita é o nosso querido Anísio Teixeira, educador baiano, que foi aluno do John Dewey e trouxe para o Brasil essa pegada, né, aí da pedagogia de projetos e também a articulação de educação e democracia, né? Então, nós temos aí 5 homens muito interessantes em termos de propostas pedagógicas, há outros e outras, né? Mas eu trabalho normalmente com esses 5 aí, são autores que venho lendo há muito tempo. Bom, e se pudéssemos ter esses autores aqui conosco e perguntássemos a ele, né, qual é, digamos assim, um modus operandi da sala de aula autêntica, da educação cidadã, da educação autêntica, como deve ser essa sala de aula?
Eles diriam, isso aí que vocês estão vendo, essas palavras em azul, seria uma espécie de denominador comum do pensamento deles, né? Vão dizer que deveria estar baseada na autonomia do estudante, na diversidade, no respeito à diversidade, interação, né? Dialógica e democracia. Então, reparem só aqui, onde é que estaria aqui a tal coincidência histórica, confluência histórica. Se você articular as palavras, cruzar, né, as palavras dos educadores com as palavras da cibercultura, você vai ver que elas estão no mesmo campo semântico. Perfeito? Elas estão numa lógica aqui quase que sinonímia, né? Então, essa é a feliz coincidência ou confluência histórica. Eu preciso dizer a você o seguinte, que não basta você ser um expert em cibercultura, saber operar com redes sociais e não conhecer fundamentos decisivos da educação autêntica, ok? Você será um informata poderoso, mas não será um educador. Por outro lado, se você tem um conhecimento bom desses teóricos da educação, sabe o que é educação de qualidade, entretanto, não sabe operar com o ciberespaço, né, com a cibercultura, com suas potências comunicacionais, você também terá problemas, porque repare que os dois se complementam, os dois universos aqui se complementam e se potencializam mutuamente, né? Não basta você ser hoje um excelente entendedor de Paulo Freire para você educar online, não basta. Você precisa ser um incluído digital, incluído cibercultural, saber operar com as redes sociais, saber operar com o ambiente virtual, saber fazer uma bela live. Uma bela live não se faz somente palestrando, ela se faz com preleções e interlocuções, perfeito? E o que mais a gente vê por aí são palestras, né? Nem são preleções, são palestras. Bom, aí você continua na velha lógica do professor transmissivo, né? Diante dos estudantes espectadores. Bom, passo para a próxima tela, por favor. Passou? Passou. Ok. Bom, então aqui, repare só o grande problema que nós temos. Por que é importante ver isso aqui? Porque você não pode avaliar a aprendizagem dos estudantes se antes você não entendeu lógicas possíveis, né, de modus operandi da sala de aula, presencial ou online. Então, repare que a mediação docente nas interfaces fórum, chat, portfólio, live e wiki, elas estão ainda muito baseadas na figura 1. O que é essa figura 1 aí? Interação sem articulação. Você tem o enunciado, né, do fórum, o enunciado do chat, o enunciado da live, né? E você tem respostas solitárias. A mensagem 1 não conversa com a mensagem 2 e ambas, né, solitariamente respondem ao enunciado. Se você vai à figura 2, você vê que ali você já começa a ter alguma interlocução, né? Você já começa a ter Paulo Freire ali. Então, repare que a mensagem 1.1 e a mensagem 1.2 estão conversando com a mensagem 1 para as três responderem colaborativamente ao enunciado. Ok? Então, aqui nós temos um dado importante. E como é que você vai avaliar isso, né? Nós vamos falar mais adiante. A colaboração e interatividade é a figura 3. Repare o desafio que nós temos aí, né? Aí eu pergunto a vocês, na hora do debate, se for possível a gente debater, eu sei que o nosso tempo é muito curto aí, mas eu gostaria muito de saber se vocês conseguem desenvolver essa figura 3, se vocês permanecem muito na figura 1, se vocês trabalham com a figura 2, se a figura 3 é inviável, se ela é impossível. Então, eu gostaria de ter esse feedback seu, tá? Se você não consegue fazer a figura 3, por que será? Ok? Se você permanece somente na figura 1, por que será? Ok? A figura 1 não contempla a nossa tela anterior. Não contempla nem aqueles teóricos e muito menos a ambiência cibercultural. E não contempla também a educação cidadã e não contempla também a inteligência das novas
gerações aí que sabem navegar e sabem interagir online. Bom, então vamos passar adiante. Próxima tela, ok? Pronto. Como mediar a comunicação e a aprendizagem assim e para esse fim? Olha, repare que aqui estou chamando a sua atenção, né, para, primeiro, o professor precisa mediar a comunicação, ele não tem que mediar somente a aprendizagem. Aqui nós já temos um problema histórico, né? Em educação, em geral, os professores estão muito preocupados em mediar a aprendizagem, mas atenção, professores, para você desenvolver a aprendizagem competente, não mais na lógica da oratória para o receptor, você precisará se envolver, se engajar, né, na mediação da comunicação democrática, da comunicação livre e plural, da horizontalidade comunicacional. Né? É aquilo que eu falava ainda há pouco referente a Vygotsky, quando ele falava da zona de desenvolvimento proximal, né? A horizontalidade comunicacional, a interlocução horizontal, isso precisa ser garantido. Precisa ser garantido. Em sala de aula, costumam falar alguns estudantes que são mais desenvoltos, alguns estudantes que são mais empoderados, né? E o professor, enquanto a grande maioria nada fala, entra mudo e sai calado. Aí eu pergunto a vocês, né? Como superar essa lógica para que a gente consiga construir qualidade em educação? A qualidade da aprendizagem, segundo aqueles teóricos todos, está baseada na comunicação, na interlocução e na colaboração. Eles não conheciam a palavra interatividade. Hoje podemos utilizar essa palavra. Aproveito para definir essa palavra agora. Reparem que a palavra interação já é conhecida de todos, ela já existe há muitos séculos aí, né? A física, lá no seu surgimento da física, já falava de interação, nós temos a física das partículas, nós temos os ambientes, né? Enfim, na natureza, enfim, os ecossistemas estão todos em interação, no seu corpo humano, né, os órgãos estão em interação, ou seja, a interação está. Você não precisa fazer nada para que ela ocorra. Em sala de aula, se você, professor, nem olha para a cara dos seus estudantes, você olha para o quadro negro, escrevendo ali coisas, né? Ainda assim haverá interação, ok? Porque a interação sempre ocorre. Você poderá estar imaginando o que seus estudantes estarão fazendo, e aí você muda a sua postura. Por sua vez, seus estudantes estarão imaginando que você é um professor chato ou que você é um professor bom. Ou seja, as interações estarão sempre ocorrendo, independentemente da sua intencionalidade crítica. Diferente de interatividade, que é um conceito de teoria da comunicação, não é um conceito de informática. É exatamente a informática que lança a mão muito bem desse conceito, né? Não sei se você sabe, mas a informática ela surge num cenário da contracultura, onde a grande briga, né, era contra os autoritarismos. Então, a tela da TV era autoritária. Os informatas inventaram um conceito de tela que permite a você não mais somente assistir, mas sim criar, fazer. E essa tela digital veio evoluindo de modo que hoje nós temos, né, possibilidades incríveis de interlocução, de adentramento, de operatividade, 3D e por aí vai. Né? Então, tudo isso para chamar a sua atenção para o conceito interatividade, que é um conceito de teoria da comunicação, e aqui eu finalizo a definição, que vem dizer o seguinte: que é interatividade? É quando a emissão e a recepção trabalham juntas na construção da mensagem. Repare que, até então, a construção da mensagem era do domínio somente da emissão, ok? E agora nós temos, né, a emissão e a recepção, ambas co-criando a mensagem. Isso é que é interatividade. Então, é conceito de teoria da comunicação. E nós temos que lançar mão disso aqui, ó.
mediar a comunicação, mediar a interatividade, mediar a articulação da emissão com a recepção, cocriar a mensagem, que no nosso caso aqui é cocriar o conhecimento, né? Bom, então é isso. E repare que não somente mediar a comunicação, mas mediar também a aprendizagem, assim, como assim? Assim está aí o modus operandi da figura 3, tá? Interatividade e colaboração. Você tem o enunciado e você tem um coletivo de estudantes operando com esse enunciado, né? Se posicionando colaborativamente a respeito do enunciado. Aí você tem interatividade e colaboração. E para esse fim, então repare que a figura 3 é a ambiência, é o modus operandi, né? Como a gente faz a ambiência comunicacional. E qual é a finalidade da educação? Já dizia o Ferreira Goulart que a finalidade da educação é elevar o animal humano à cidadania. Então, como é que você eleva o animal humano à cidadania? Trabalhando com ele na figura 3, que aí ele vai aprender, por exemplo, a dialogar, a conversar, a respeitar a fala do outro, né? a entender o outro que pensa diferente, não como inimigo, ok? Mas como interlocutor, ok? Bom, então você tem a finalidade da educação, que significa elevar o animal humano à cidadania, começa por aqui, a ambiência comunicacional da figura 3. E nós temos as palavras todas daquela primeira tela, né, da cibercultura e dos teóricos da educação, como finalidade. Então, qual é a finalidade da educação? Não é somente entender profundamente da pesca. Não é. Entender profundamente da pesca é fundamental. Entretanto, há uma outra coisa que é mais basilar ainda, que é exatamente a formação humana. Como é que você desenvolve a formação humana juntamente com a formação para a pesca? Você precisa desenvolver na sua sala de aula e nas pessoas, né, a liberdade de autoria, de compartilhamento, de conectividade, de colaboração, e por aí vai, né? Dialógica, democracia. Como é que você desenvolve essas palavras? Fazendo a figura 3. E como é que você faz a figura 3? Desenvolvendo aquelas palavras. Então, repara só que essa tela reúne o modus operandi e a finalidade da educação. Atenção, pessoal, eu preciso falar isso para você entender daqui a pouco o meu conceito de avaliação. Ok? Então, eu vou pensar a avaliação dentro desse perfil, dentro desse paradigma, dentro desse entendimento, né, de postura docente, de postura discente, de ambiência da sala de aula, seja presencial, seja online. Bom, então vamos para a próxima tela. Pronto. Na próxima tela, você tem a avaliação. Ela é entendida geralmente, eu fui vítima desse modelo, e certamente muitos de vocês que estão me ouvindo aqui também foram vítimas deste modelo. Qual modelo? A avaliação entendida como exame, né? Então, repara, olha os tipos, né? São testes, são provas, são exercícios pontuais para medir. Para medir. Então, é exame para medir. E esses aí são os modelos tradicionais, né? Provas, testes, exercícios, por aí vai. E como opera a docência nessa lógica de avaliação? Ela é instrucionista, ou seja, ela está baseada nas instruções, está baseada na voz de comando, está baseada na apresentação para a recepção solitária, né? Ela está na mesma lógica da televisão, ela está na mesma lógica da cultura do audiovisual, né? Nós estamos agora falando em cultura digital. Uma coisa é a cultura do audiovisual, que é a cultura de apresentar o áudio e o vídeo, né, e a imagem. Agora nós temos uma outra ambiência que supõe imersão, colaboração, aquelas palavras em azul todas. E como se dá a aprendizagem nessa lógica aí do exame, né? Ela se baseia na memorização, na reprodução, na repetição. Então, vejam só, gente, tudo isso aí já está bastante questionado, criticado por diversos autores que vão estudar a fundo, né, a avaliação que se faz por aí, seja nas escolas, seja nas universidades.
E eu vou falar especialmente de dois autores brasileiros. É o Cipriano Lucchesi, vejam aí, ó, ele desenvolve o conceito de avaliação formativa, né? E a professora Jussara Hoffmann desenvolve o conceito de avaliação mediadora. Vamos entender o que é isso. Por isso eu fiz todo aquele desdobramento anterior, porque não é possível você entender a avaliação formativa e a avaliação mediadora se você não tem, né, já um paradigma de sala de aula, de docência, de aprendizagem, que é o que falamos anteriormente até aqui. Bom, como é que se dá aí, que tipos, né, agora especificamente falando do online, que tipos de modalidades de avaliação, né, de recursos, de estratégias que você vai utilizar para fazer avaliação aqui no formativo e no mediador? Você vai lançar a mão do fórum, vai lançar a mão do portfólio, o Wiki, não sei se vocês conhecem o Wiki, é uma tecnologia maravilhosa que o Moodle disponibiliza, lamentavelmente pouco utilizada, é exatamente a tecnologia que permite Google Docs, que permite Wikipedia. Ela permite que diversas pessoas, cada uma em seu lugar geográfico, possam todas elas estarem juntas, co-criando o mesmo texto na tela do computador, ou do tablet, ou do smartphone. Enfim, o mesmo texto aparece para todos e todos podem futucar, mexer, alterar, agregar. Isso se chama Wiki. Bom, então eu quero dizer que você poderá desenvolver avaliações no fórum, no portfólio. No portfólio, vocês sabem bem o que é, o próprio Moodle também oferece isso, é o lugar onde você mostra as suas produções, certo? Então, o professor pede isso, aquilo e aquilo outro, e você vai ali colocando as suas produções. Fica aberta a todos os estudantes e também aberta ao professor que vai ali fazer a sua mediação docente, concordar, discordar, sugerir melhorias, etc, etc, etc. Bom, falei da Wiki, falo do chat, lamentavelmente pouco utilizado, né? O chat é síncrono, como a live é síncrona. Precisa marcar hora para todos estarem lá, né? Então, é por isso que muitas vezes ele não é utilizado, o chat, porque tem que ter todo mundo ali naquele momento. E a live também, embora seja um recurso tão maravilhoso, é o que nós estamos fazendo aqui agora, porém, ele vai demandar, né, o horário, todos estejam lá, dia e hora e tal. Isso pode dificultar para muitos, porque as pessoas, mesmo na pandemia, estão trabalhando, estão se virando, nem todo mundo pode estar naquela hora marcada. Agora, há muitos professores, né, que estão priorizando lives e videoaulas, como eu já disse lá no início, no chamado ensino remoto. Então, você tem que trabalhar um pouquinho de acordo com o perfil dos estudantes. Podem fazer live à tarde, podem fazer live pela manhã. Que dia é possível fazer live? Você tem que consultar os estudantes por causa da coisa do síncrono. Você precisa dosar o síncrono e o assíncrono, perfeito? O fórum é assíncrono, né? O chat é síncrono. Bom, então, estou dizendo aí que é possível você desenvolver avaliação nesses espaços, nessas interfaces do ambiente virtual, né? Nós estamos falando de educação online. A docência, como é que ela se dá? Ela se dá na lógica da preleção, como eu disse a você. O que é uma preleção? É uma provocação verbal instigando a estudantada a se posicionar. Isso é diferente de conferência. Percebe? Em geral, o professor está baseado na conferência, que espuma o canto da boca. Estou me referindo agora a uma outra coisa, que é a preleção. O tempo dela é menor e a finalidade dela é provocar, digamos assim, provocar a participação, provocar a interlocução, provocar as palavras em azul, já destacadas aqui. Então, a docência trabalha na lógica da preleção, da provocação, né? Da proposição, olha que palavras muito interessantes, e da mediação, né? Que nós estamos falando desde o início. E a aprendizagem, como é que ela se dá? Olha só, vamos comparando, né? Aqui, essa perspectiva do formativo e da mediadora em relação ao exame. Vejam só agora como se dá a aprendizagem.
ela ocorre no processo baseado nos princípios que já discutimos aqui naquela primeira tela, né? As palavras em azul, ok? É aí que se dá a aprendizagem e a formação cidadã, a formação humana. Não sei se vocês estão aí em sintonia com o que eu estou dizendo agora. A sala de aula não pode se basear só, seja na universidade e principalmente no ensino básico, ela não pode se basear somente no conteudismo específico, ok? Todos nós temos os nossos conteúdos específicos, né? E a gente preza muito por eles, lutamos muito para desenvolver, né? Para construir esse conhecimento na nossa formação, na nossa graduação, mestrado, doutorado. Nós temos o nosso conhecimento, né? Entretanto, a gente precisa articular este conhecimento com a formação humana. Com a formação humana, você precisa estar sempre articulando, né, a especificidade técnica da sua área com a formação humana. Eu pergunto a você, por que estamos nesse buraco sociopolítico de hoje, né? Próximo do fascismo, ou até mesmo, para muitos, é fascismo legítimo. Por que estamos nesse buraco? Com certeza, a escola tem aí uma responsabilidade enorme. É quando a escola prezou mais pela especificidade técnica. Então, o estudante sai da escola conhecedor de números irracionais, mas ele não é conhecedor, por exemplo, do respeito à religião do outro, do respeito à cor do outro, do respeito à orientação sexual do outro. Então, é isso que a gente precisa desenvolver. Quem é que desenvolverá isso, se não a escola e a universidade, a sala de aula, a docência? Quem é que fará isso? A televisão não fará, sabemos bem, nunca fez, nunca se interessou por isso, salvo um ou outro programa raro, geralmente em TV fechada, ok? Então, a escola precisa ser o lugar que articula, né, o conhecimento específico, técnico, com a formação humana. Eu estou chamando a sua atenção para isso porque esse conceito de avaliação aqui agora, ele vai exatamente corroborar essa ideia que nós estamos falando. Então, repare, na prática, como é que se dá isso? Então, você vai desenvolver, por exemplo, a avaliação no fórum. Você vai fazer uma proposição no fórum e, na medida que os estudantes forem operando com a sua proposição, né? E, claro, com textos que você indicou, vídeos que você indicou, imagens que você indicou, gráficos indicados, a partir desse banco de informações, os estudantes vão operar num fórum, discutindo com seus colegas, fazendo réplica, fazendo tréplica. E ali, você, professor, vai fazer a tal avaliação formativa. O que é isso? É você acompanhar o estudante na sua produção, tá? E acusar, apontar as suas fragilidades de entendimento. Por que que a leitura dele não foi competente? Por que que ele tem fragilidade em tal entendimento? Por que que ele não está conversando com os colegas? Porque ele não tem argumentos. Não tem argumento por quê? Porque não estudou, não leu, não correu atrás, não está debatendo com os colegas. Isso é avaliação. Atenção, isso é avaliação. É diferente do exame, é diferente da provinha. Repare que não é para jogar fora o exame e a prova. Atenção, professores. Não é para jogar fora testes, provas, exercícios, né? Não é para jogar fora. Entretanto, você não pode basear todo o processo da sua disciplina nessa lógica chamada exame. Você precisa desenvolver essa coisa que acompanha o estudante e vai chamando a atenção deles. Então, isso se chama formativo, exatamente porque o estudante vai percebendo suas fragilidades, suas inquietações, né? Onde é que ele está se equivocando. Por isso é formativo. Então, às vezes, o estudante erra, mas esse erro é mobilização para um acerto em seguida, quando há mediação docente. Então, repara a importância da mediação docente nesse conceito de avaliação aqui, ó, tá?
a Jussara Hoffmann, né, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e o Cipriano Lucchesi, da Universidade Federal da Bahia. A Jussara Hoffmann vai falar de avaliação mediadora, que, na verdade, é a mesma coisa. É o professor, como mediador docente, ele vai mediando o processo de construção de conhecimento do estudante. E olha que interessante, pessoal. Quando você tem, né, todo esse processo se dando num AVA, num ambiente virtual, repare que todos os, digamos assim, os rastros, né, que os estudantes vão construindo, suas postagens, suas atuações, você terá isso tudo registrado. Então, fica fácil para o professor acompanhar os rastros, né, as produções do estudante, e ali dando toques. Olha, reveja isso, reveja aquilo outro. Você está muito frágil com relação a tal coisa. Parabéns, você aqui agora percebeu exatamente qual é o fio da meada. Continue assim, ajude seu colega tal, ajude outro colega. Isso é avaliação mediadora. Então, é o professor mediador fazendo a mediação da construção do conhecimento em cima de uma ambiência de avaliação. Ok, gente? Os relatórios do AVA são muito interessantes para isso. Acabei de ver aqui a postagem de um colega de vocês. Então, o próprio AVA nos dá relatórios, nos dá gráficos, ok? Se você está falando do Moodle, por exemplo. Então, como é que vocês já perceberam bem aqui a diferença do exame e da avaliação formativa ou mediadora? Daqui a pouquinho, por favor, traga suas dúvidas e vamos aprofundar esse entendimento, esse conhecimento. Vamos para a próxima tela e eu vou terminar já já, ou seja, terei falado em 40, 45 minutos para a gente garantir aí um pouco mais de debate. Próxima tela, então, é essa de rubricas para avaliar a participação em fóruns de discussão. Estamos lá? Estamos. Perfeito. Bom, então, repare, o professor precisará fazer uma tabelinha dessa, né, para cada estudante. Dá trabalho? Dá trabalho. Mas você acha que educar é fácil? Não é, não. Educar, olha só, se você entende como educar, chegar na sala de aula, né, fazer uma conferência e ir embora e depois corrigir provas, aí é até mais fácil, ok? Mas isso não é educação. Isso é instrucionismo, não é educação, ok? Bom, se você quer desenvolver educação efetiva, né, você precisará construir para cada estudante uma tabelinha desse tipo aí que você está vendo, onde você vai avaliar, por exemplo, uma produção no fórum. No fórum. Você fez a proposição e agora você vai acompanhar cada estudante naquele fórum. Outra coisa que eu preciso dizer aqui, que é importantíssima, hein? Olha, a gente não pode ter uma carrada de estudantes dentro de sala de aula online. Quantos estudantes vocês têm em sala de aula? Hoje, na UERJ, nós estamos numa briga muito interessante, que os professores não querem mais um monte, aí, no máximo 40, está de bom tamanho. Eu defendo essa ideia. Mas há professores, né, querendo 20, 15. Sabemos que isso não é possível. Não temos professores suficientes para formar tantas turmas. Ok? Teremos que contratar novos professores, teremos que fazer novos concursos, não é possível. Eu estou vendo aqui alguns de vocês falando que nós estamos com 109 estudantes numa sala de aula, 119, né? Agora, nesse primeiro semestre, foi terrível, né? Fizemos o primeiro semestre no segundo semestre. Então, esse primeiro semestre de 2020 nosso foi terrível, porque tivemos 300 estudantes numa sala de aula, a universidade sem know-how, desesperada para dar conta das coisas, acabou acomodando todo mundo de uma disciplina X numa mesma sala e ali botou alguns professores para trabalhar, né, com todos aqueles estudantes. Então, qualquer avaliação, qualquer participação em fórum torna-se uma coisa inviável para você mediar, fazer aquela mediação competente e para você agora fazer a avaliação. Repare, estou dizendo a você que você precisa fazer uma tabelinha dessa para cada aluno, para o fórum.
Se você vai fazer avaliação no chat, na live, na Wiki, terá que ter aí uma outra tabelinha dessa. Então, veja só como não é possível trabalhar com uma imensidão de estudantes em sala de aula. Não sei se vocês sabem, não vou citar o nome da universidade, mas há universidades particulares brasileiras com 1.000 estudantes numa sala de aula, 800 estudantes numa sala de aula. Vocês talvez já saibam de que universidade estamos falando. E aí, isso aí eu chamo de iFood Education. Eu chamo isso de uberização da educação. Né? Isso é um desserviço para a educação. Nós temos aí o afã mercadológico prevalecendo. Ok? Inviável, impossível, como está dizendo o Osmar. É isso mesmo, é impossível. Vamos fazer qualidade. E com 40 é possível, né? E mais que isso, complica. Bom, então, o que nós vamos fazer no fórum? Vamos ver lá o que são as tais rubricas, né? É isso. Olha só, você vai colocar uma pontuação ali, você que vai saber que pontuação é essa, né? É de 0 a 10, é de 10 até 100, você que vai saber como é isso. Bom, isso não importa muito, mas você precisa definir ali pelo menos 4 graus de valores, né? Aí você tem, participou de todos os fóruns do curso? Né? Trouxe para os debates suas inquietações, experiências de vida e profissional, bem como contribuições advindas de pesquisas a partir de várias fontes, como internet, bibliografia, movimentos sociais, ciência, aulas, etc., etc. Então, você vê que as postagens estão lastreadas, né, em pesquisa, é isso. Ou é chutômetro, ou é achismo, ou é conhecimento comum. É isso que você agora vai avaliar. Comentou postagens dos seus colegas, né, dos demais estudantes, interagindo e fazendo interlocuções com eles. Como está sendo sua postura, sua participação no fórum? Está na lógica da figura 1, que nós já vimos, na lógica da figura 2 ou figura 3? Aí você vai definir. Agora, atenção, você precisa definir essa pontuação ou essas rubricas. Né? O que são as rubricas? É a coisa que será avaliada, mais o valor que será dado a ela. Isso é rubrica, você precisa construir isso. E eu recomendo a você construir isso democraticamente com os estudantes. Faça a tabelinha, mostre para eles, pergunte, olha, agreguem valor. E é assim que nós vamos trabalhar. Nós precisamos fazer um trabalho profundo, competente. Então, essa aqui é uma estratégia. O que vocês acham? Vamos aprofundar isso? Vamos manter como está? Os estudantes precisam dar o seu aval. Tá? Isso é muito importante. Lá embaixo, participou de forma crítica, né, e ética, respeitando, tendo tolerância em relação aos seus colegas, ou você achincalhou, você cometeu, digamos, o tema que agora está em voga, né, por causa do massacre lá no supermercado, cometeu racismo. Né? Então, tudo isso está em pauta. Olha aqui a formação humana. Você não tem só a formação técnica, você tem aqui a formação humana em pauta. Então, veja só como é importante você construir essa tabelinha para cada estudante, bota o nome do estudante lá em cima, né? E lá embaixo você dá seus pareceres. Né? Nota e comentário do professor, o próprio cursista também pode fazer seus comentários, né? E você pode ter isso num banco de dados. Isso significa transparência, isso significa negociação. E você vai acompanhando, né, as produções dos estudantes na lógica da avaliação formativa ou mediadora, para você ir colocando aí os valores. Tá? Vamos para a tela seguinte. Para os professores, né, que trabalham com produção de textos, né, veja aí essa rubrica específica para isso. Já estamos. Oi? Tá. Já Passou? estamos. Tá, Passou. ok. Então, você tem aí, olha, o texto apresenta a introdução, desenvolvimento, conclusão. Vai dar lá
a notinha específica para isso, que você vai definir com os estudantes. Apresenta a linguagem clara e sem erros, etc., etc., sobre conteúdos. O texto apresenta um quadro teórico coerente com a proposta, né, trabalhada em sala de aula, por aí afora. O autor desenvolve argumentos criativos, etc., etc., etc. É por aí, é assim que você faz a avaliação de uma forma transparente. Os estudantes vão vendo isso aí, você vai postando lá a sua avaliação, seus comentários. Isso é avaliação transparente, democrática, negociada. Ok, pessoal? E a produção dos estudantes, eu não canso de repetir isso, está lá, são seus rastros que vão ficando no AVA. Tá? E com 40 estudantes em sala, o professor pode fazer isso com tranquilidade. Tá? Pode também trabalhar com duplas, com trios. Atenção, eu trabalho muito com equipes, né? Com duplas, com trios. Isso vai fazer você construir uma tabelinha dessa para cada equipe, né? E não mais para o estudante, individualizada. Tá? Vamos agora para a nossa penúltima tela. Repare, passou? Passou. Repare que agora nós temos aí dispositivos e interfaces do AVA Moodle, né? Para hetero, co e autoavaliação. O que é heteroavaliação? É quando o professor ou a professora avalia o estudante, ok? O que é coavaliação? O nome já está dizendo, né? O coletivo ali se dá a sua nota, o seu conceito, ok? Seja o coletivo de estudantes, no seu sentido maior, a turma toda, seja grupos, né, de trabalho, eles vão se autoavaliar. É possível você conjugar essas modalidades. O professor garante a sua heteroavaliação, ao mesmo tempo que ele trabalha com a coavaliação, com a avaliação do coletivo. E ainda há a autoavaliação. A autoavaliação eu recomendo quando você já tem em sala de aula uma certa maturidade para ela. A maturidade para ela se constrói com ética, né? Com respeito, com ética. Bom, então, como é que você pode desenvolver essas modalidades aí de avaliação, conjugando todas elas ou trabalhando com uma ou duas, né? Você pode trabalhar no fórum, no chat, no wiki, na live, no portfólio. Esse GeoGebra que eu nunca soube o que é, mas eu sei que é da galera da matemática, não conheço, quero ainda um dia conhecer isso, até porque gosto da matemática, não tive tempo ainda de conhecer isso. O Moodle tem um recurso chamado livro, que é onde os estudantes, de fato, constroem um livro. Ao final do curso, haverá um livro construído. É isso. Cada estudante ou equipes elabora um capítulo desse livro. E aí, no final, você tem um livro produzido. Você pode também criar, né, rubricas para avaliar o livro, ok? Você pode criar rubricas para avaliar a live, para avaliar a wiki, para avaliar o portfólio, né? Nós estamos falando disso. Você tem o recurso glossário, que é maravilhoso. É você construir, com base nas palavras principais, os conceitos principais da sua disciplina, né? Você ali vai acionar os estudantes para construir ali o verbete, né? Construir ali a explicação para cada uma das palavras colocadas ali como centralidades, né? Importantes na sua disciplina. Isso também pode ser um item de avaliação. Ok, professores? Questionário, que é outro recurso importante. Atividade, né? Os estudantes constroem suas produções e postam no item atividade. Diário, o estudante vai construindo o seu percurso, né? Tudo isso é item para ser avaliado. Mensagem inbox, né? Mensagem individual inbox e também coletiva. São diversos recursos que permitem ao professor acompanhar nessas interfaces ou nessas ferramentas, como você quiser chamar, ali estará os rastros, estarão, né, os rastros dos estudantes, as atuações.
fica tudo ali naquela memória. Você pode acompanhar item por item. E se você tem aquela tabelinha chancelada pela turma, você estará muito à vontade para desenvolver a avaliação formativa ou mediadora. Bom, vamos aos finalmente. Eu suponho que vocês estejam bem cansados, né? Acabaram de sair de uma live, já estavam certamente de manhã em outras lives. Mas, olha, esses momentos são muito ricos, né? São momentos de formação continuada, são muito bem-vindos. E eu espero que no pós-pandemia a gente passe a fazer isso com mais fartura, né? Repara que antes a gente precisava chamar o palestrante, que pegava um voo, né? Saía do Rio de Janeiro, ia parar lá em Pernambuco, Recife, ia para um hotel, nessa hora é bom, né? Ia comer lá um caranguejo, isso é maravilhoso. Mas, mas tem uma outra coisa que é terrível, esse deslocamento, você perde um dia, 2 dias, isso não é necessário, pessoal, isso não é necessário. Eu estou falando isso há 20 anos. Por que dissertação precisa ir todo mundo participar de uma banca de dissertação? Viagens, né? Por que uma tese de doutorado todo mundo tem que ir para lá? Podemos fazer isso online de uma forma potente, competente. E essa coisa de formação continuada dos professores, gente, a gente pode fazer de fato continuada, com lives democráticas, lives participativas, lives colaborativas, onde os próprios, eu defendo isso aqui, ó, onde os próprios docentes de uma instituição podem, naquela live, mostrar para os outros docentes da mesma instituição como estão fazendo com sucesso, colocar isso em debate. Eu sei que santo de casa não faz milagre, mas a formação docente continuada mais fecunda que eu tenho visto é essa, não somente baseada em medalhões que vêm de fora falar, mas na próprio professorado que está ali, né? Por exemplo, agora, né? Vocês poderiam fazer uma espécie assim de um painel de desenhos didáticos. Como os professores estão fazendo seus desenhos didáticos no AVA? E aí diversos professores mostram e defendem seus argumentos, seus pontos de vista. Por que estamos fazendo assim? Por que estamos usando o Wiki? Por que não usamos fórum? Por que estamos usando só síncrono e não assíncrono? Por que só assíncrono e não síncrono? Isso é que é a formação continuada desenvolvida pelo coletivo da instituição. Ok? Eventualmente, é importante chamar alguém de fora, né? Porque alguém de fora vem com o olhar estrangeiro, que faz a diferença. Ok? Agora, outra coisa que eu gostaria de dizer é que o pós-pandemia será semipresencial, né? Será muito semipresencial. Nós todos que estamos agora aqui desenvolvendo expertise no online, a gente não vai jogar essa expertise fora, né? A gente não vai jogar fora esse conhecimento construído. Quando voltarmos para o nosso presencial, estaremos fazendo extensões dele, do presencial, no online, na Web 2. Então, é isso aí, pessoal. Quero mostrar agora outra tela. Essa tela aí é mais uma tela de divulgação bibliográfica. São livros que eu venho publicando a respeito de tudo isso. Tá? Já estamos nela. Beleza. O primeiro livro que startou todos os outros foi o Sala de Aula Interativa, que está aí, está na 7ª edição hoje, 2014, 7ª edição. E, enfim, nós temos aí um livro sobre avaliação da aprendizagem. Você está vendo à direita aí? Também pela Loyola. E agora estamos preparando para a Loyola, né, uma coleção de 4 volumes sobre educação híbrida. A Loyola resolveu, né, apostar nesse futuro próximo, que será a educação híbrida. E a última tela, por favor, aí agora é o meu WhatsApp. Se você depois quiser conversar mais comigo sobre tudo isso, né, por favor, venha conversar, será um prazer via WhatsApp. Gosto muito de falar em áudio, né, no WhatsApp, a gente pode conversar tranquilamente. Ok, pessoal? Fico por aqui.
curioso para saber quais são suas questões. Beleza, professor. Ótimo, muito bom mesmo. Depois eu vou até compartilhar com eles, tá, professor, esse material que você mandou, para que eles possam também, né, ver as estruturas. Agora a gente vai abrir, tá, para a gente começar a nossa conversa. Sempre lembrando, vocês podem estar ou se inscrevendo através do chat, ou podem também levantar a mão, né, no recurso que a gente no Meet. E eu só queria, só para começar, agora a gente teve até, Diogo, acho que a próxima gestão, realmente, quando estiver fazendo a atualização do PPC, realmente vai ter que trazer, né, pegando essa fala final aí da questão da necessidade de pensar essas ferramentas, né, digitais, a gente precisa também já contemplar isso no nosso PPC, né, a gente vai ter que ser mais uma coisa, né, quem for o próximo coordenador provavelmente vai pegar mais, né, uma discussão mais aprofundada em relação a isso. Isso realmente a gente tem que trazer. A gente está pegando uma experiência muito grande e a gente não pode jogar fora tudo aquilo que a gente já está e que a gente já vinha percebendo, né, que de certa forma se delineava esse futuro, né? No caso, essa situação meio que acelerou uma boa parte desse processo. Bom, dito isso, eu vou passar agora a palavra, deixa eu ver aqui, para Drauzio, tá? Em seguida vai ter Andréa e depois Caio. Então, Drauzio. Pessoal, boa tarde para quem entrou depois, né? Marco, te parabenizo pela sua explicação aí, toda essa passagem, né, da sua experiência. Eu acho que principalmente para alguns de nós que estão em primeira viagem, pegos no meio dessa pandemia e tendo que partir para o ensino online, né? Tirando o remoto aí das palavras. E aí eu te pergunto que ontem a gente teve um pouco de passagem de experiência e um dos pontos que, como é que eu vou dizer, a gente especificou bastante foi a questão de tempo de encontros, né, sincrônicos online, e que os alunos falaram bastante, né, um pouco até mesmo na questão de reclamação, de tempos superiores a 1 hora e meia. Alguns professores chegaram a ter 5 horas seguidas e alguns alunos comentaram comigo, né, a questão de não absorver mais nada depois de 1 hora de conversa. Em relação a isso, eu queria saber sua opinião e passar a sua experiência, né, em relação a esse tempo, né, agregar esse tempo de encontros sincrônicos. Então, olha, 5 horas é um absurdo, né? É um absurdo dos absurdos. Mas, às vezes, a gente procura entender o que passa na cabeça do professor que está fazendo 5 horas síncrona. O professor, muitas vezes, está tão desesperado, né? Preocupado com a ministrar suas aulas, ministrar seus conteúdos, fazer a coisa certa. A intenção dele, às vezes, é a melhor, né? Mas, estrategicamente, didaticamente, é inviável, exatamente por isso que o estudante falou. Depois de certa hora, você não consegue mais assimilar, você não consegue mais articular coisa com coisa. Então, não faz sentido, professor Drauzio. Nesse caso, eu recomendo sempre, né? Você veja o que nós fizemos aqui agora. Foi uma fala de 50 minutos. Acho que isso é viável. E essa fala, ela precisa ser feita na lógica da preleção. Ou seja, não é fala para o aluno encher caderno e prestar contas. É fala para provocar a inteligência do estudante e para provocar a inteligência coletiva, né? Então, ela provoca individualmente e provoca coletivamente. Então, a intencionalidade da live não é a palestra do professor, é a provocação do estudante, é a provocação da comunicação, é a provocação do conhecimento. E aí, professor Drauzio, é importante que a gente negocie, eu sou a favor da negociação, a importância da palavra interatividade, a emissão e a recepção co-criando. Atenção, então é a hora de você acionar os estudantes e perguntar: 50 minutos, vamos testar 50 minutos? E depois mais 50 minutos de debate? Vamos testar isso? E se não der certo, vamos repensar?
você não pode chegar, não é, usando a lógica da camisa de força. Você tem que usar sempre a lógica da interatividade e da negociação, né? Você precisa fazer o tal contrato social com seus estudantes. Como vamos participar? Como vamos fazer? O nosso objetivo é, ao final de tal módulo, de tal unidade, nós temos que conhecer isso, isso, isso e isso. Como vamos fazer para chegar lá? Deixa isso claro para os estudantes, porque aí eles assumem também o compromisso com o processo. É o que deve ser o correto. Senão, só o professor carrega nas costas o peso do processo. A estudantada precisa dividir com o professor este engajamento, este envolvimento, as decisões estratégicas. Por isso, eu gosto muito da expressão contrato social. Eu demoro algum tempo com os meus estudantes, início de cada semestre letivo, fazendo o tal contrato social, né? Como nós vamos avaliar, como é que nós vamos trabalhar, é importante que você participe. Nós temos, isso eu estou me referindo quando eu estava atuando no presencial somente. Então, você dizia, olha, nós temos ações presenciais, temos ações também online, nós temos uma página no Facebook, nós temos o WhatsApp, nós temos isso e aquilo. Como vamos participar? Então, eu boto lá na frente, né, as estratégias e chamo o pessoal para negociar comigo. Inclusive carga horária, o tempo de duração, tudo isso precisa ser conversado. Marco, te agradeço mais uma vez e parabéns. Muito obrigado, Drauzio. Mais questões? Pronto, agora a professora André, a professora pode estar com a palavra. Boa tarde a todos. Parabéns, professor Marcos, como sempre, não é muito inspiradora suas palestras, suas falas. Eu acompanhei justamente, conheci o senhor nas lives da Rural em julho, que foi bem intenso, uma semana bem intensa de atividades. Então, desde 2012, eu reflito qual método, que maneira avaliar os estudantes. Então, a questão não é de agora, né, não é só pela questão à distância, mas da forma presencial também. Então, eu criei um projeto junto com professores de outras disciplinas, no curso de pesca, no segundo período, a gente fazia projetos interdisciplinares, para ver se motivava mais o aluno, se engajava mais, e a avaliação não seria apenas a prova tradicional. Mas, infelizmente, o que a gente via nos projetos, e eu espero continuar quando a gente voltar, tinha uma parte dos alunos que tinham a motivação, mas tinha outros alunos que se acomodavam porque os projetos eram em equipes. Então, eu achava que não era uma boa ferramenta para substituir a prova tradicional, porque uma vez que nem todos vestiam a camisa dos projetos, né? Então, e dependendo do professor e da área, o aluno ele se dedicava mais ou menos, porque ele tinha que escrever um projeto interdisciplinar, com 5 disciplinas unidas. Então, não era fácil, mas os alunos, era um desafio imenso, que a gente dava logo no começo do semestre. Então, essa questão que o senhor falou, provocava o aluno, ele tinha que fazer um projeto interdisciplinar dentro da engenharia de pesca para, no final do semestre, apresentar. A gente via realmente alguns bem motivados, que poderia, talvez, a questão do projeto avaliar o conhecimento. Pelo menos eu sou da área de química, então algumas coisas eu tinha certeza que eles tinham compreendido, que era pH, mas outras coisas eles trocavam totalmente. Então, projetos não daria certo, pela minha experiência presencial, para levar para remoto, tendo conhecimento do meu público. Meus alunos do primeiro, segundo período na pesca não são muito motivados a estudarem. Às vezes eles entram no curso porque a nota do Enem deu. Então, eu provocar demais, eu posso fazer com que ele desista também. Eu não sei até que ponto essa provocação poderia deixar ele assim, isso vai dar trabalho, eu não vou querer. Eu fico um pouco com o pé atrás nesse sentido. Já usei tabelas
sem ter esse conhecimento aí, mas por intuição, de acompanhamento individual. Isso foi há mais de 10 anos atrás, eu comecei com essa ideia dessas tabelas, de 1 a 1, nas aulas experimentais. Era uma loucura, porque 40 alunos numa aula experimental, para eu saber se ele tinha postura, se ele estava conseguindo trabalhar com a pipetagem correta, tecnicamente, sim ou não. Então, eu fiz uns 2 semestres e eu disse, a tabela não tem condições. Se fosse uma turma pequena para acompanhar, talvez desse certo. E agora, nesse momento remoto, é para o senhor perceber que eu já tentei muitas coisas presenciais, mas não larguei a prova. De todos os que eu testei, ainda a forma tradicional foi a que eu tive, assim, pelo menos acho que me dava uma resposta que o aluno compreendeu o conceito que eu expliquei. E no remoto, eu estou passando 15 dias refletindo o que fazer para avaliar. Então, eu passei agora nesse semestre, né, 2020.3, eu fiz só 2 avaliações com meus alunos, e a terceira avaliação foi a prova final. Eu usei a prova, 2 horas de provas, de forma síncrona, mas a minha prova não poderia ser qualquer prova. Eu não podia botar uma questão lá, porque ele tem internet, ele tem livros, ele tem os colegas para ajudar. Então, a reflexão de 15 dias na cabeça fervendo era o que perguntar, sem ser uma coisa assim, que ele vai encontrar fácil, para ele poder pensar a química dentro da engenharia de pesca. Então, o que eu achei mais promissor e o que eu apliquei foi, eu achei uns vídeos, né, no YouTube de problemas na engenharia de pesca, e nesse, por exemplo, tinha um rio que tinha um monte de peixe boiando. E aí, no formulário do Google, eu anexei o vídeo, né, com os peixes boiando, era uma reportagem, até de um rio, para o lado, acho que de Santa Catarina, e eles tinham que dizer qual era o problema do rio, o que é que poderia ser, como é que eles iam fazer a amostragem, a coleta, como é que eles iam determinar, né, qual foi a substância química que provocou a morte naqueles peixes. Então, assim, foi tudo criado com base naquele vídeo real, mas que as questões não eram reais, né? As questões eu que coloquei os conteúdos da química. E os alunos conseguiram responder. Teve questão aberta, a questão de marcar X, só que todas as questões matemáticas com a química, eles tinham que tirar a foto e mandar para mim. Eles não podiam só marcar o X lá. Foi um trabalho imenso, porque cada questão, foram 10 questões, cada questão tinha cálculo e tinham 19 alunos. Então, imagina a quantidade de itens, a loucura total, que eu tive que corrigir um a um, para poder dar uma nota. Fiz isso na primeira, e na segunda VA, eu já disse, não tem condições de ter 10 questões. Só pode ser, no máximo, 5. Reduzir as questões, né? E também botei com problema. Peguei, dessa vez, um texto sobre camarão, como é que fazia para durar mais tempo o camarão, dentro da análise química, do assunto que a gente trabalhou, né, em relação à química, e eles fizeram, e a final também foi nesse patamar. Mas não é fácil. Já estou aqui com o meu monitor, deve estar aí assistindo, eu disse, assista, porque eu já joguei para meu monitor que as minhas provas valem 11 pontos. 10 é a prova e 1 ponto de um textinho ou de uma lista extra, para eles já ganharem um bônus, quem fizer. Mas eu não vou ser louca, eu acredito que minha turma agora de introdução vai ser muita gente, eu não sei ainda quantos se matricularam, mas minha expectativa, se Diego já souber aí quantos tem, é de muitos alunos, são primeiro período. E aí eu disse ao monitor,
você vai ser o responsável para avaliar o testinho, que vale até 1 ponto na média. Crie alguma coisa, né? Então, não é fácil avaliar. Eu passo realmente 15 dias pensando, eu já estou pensando como é que eu vou avaliar. Eu terminei as aulas, estou preparando as videoaulas, né, tudo aplicada, e agora, como avaliar? Então, depois, né, dessa minha fala, professor Marco, o que é que o senhor, né, poderia indicar dentro desse meu contexto de grande quantidade de alunos, alguns, a maioria desmotivado, então eu tenho que motivar bastante, né, para ele não desistir de fazer a prova, e uma prova ou alguma outra coisa que chegue até, né, ele e diga assim, ele aprendeu alguma coisa. O que é que o senhor sugere? Maravilha, adorei ouvir você, viu? Muito bom. Olha, em primeiro lugar, você está no caminho certo, que é o caminho da inquietação. Agora, eu quero deixar claro o seguinte, que essa inquietação não pode nos matar, ok? Pelo contrário, ela precisa nos empoderar, nos revigorar. A gente tem que deitar e acordar pensando em estratégias, mas isso não deve nos matar, não deve nos secar. Não deve atrapalhar nossas relações amorosas e de paternidade com o mundo, com a vida. Bom, mas você está no caminho certo, que é o caminho da inquietação criativa. Você não se satisfaz com o dado, você quer fazer melhor. Isso é maravilhoso. Eu vejo você e vejo outros professores, né, e fico triste, porque há professores, você sabe bem disso, que chutaram o balde, não estão nem aí. Mas a gente não pode jogar a toalha. Né? A situação é complicada. Você está dizendo que estudantes que entram porque não entraram para outros lugares, queriam direito, foram acabar na pesca. E ele já entra assim, pé da vida, por causa dessa situação. Né? Então, cria-se já um astral negativo ruim, que vai arrebentar na sua mão. Né? Como enfrentar essa dificuldade, principalmente quando você diz aí, olha, terei uma enormidade de estudantes em sala de aula. Olha quantas coisas que vão dificultar o seu trabalho. Ainda assim, a gente não pode secar, não pode se matar. Bom, uma coisa inicial que nós agora na UEST estamos definindo é não aceitamos mais de 40 pessoas. Isso tem que vir da reitoria. Não importa se tem X alunos desesperados querendo terminar. A gente precisa cuidar da qualidade e não da quantidade, ok? Bom, isso é uma coisa. Eu não sei se vocês aí seria possível fazer esse tipo de coisa, mas acho que deve ser uma demanda dos professores em nome da qualidade. Bom, você falou dos projetos, né, que você desenvolveu projetos de construção disso e daquilo outro. Essa é a ideia. Me lembrei do John Dewey, que é o pai dessa ideia. Você está aí sintonizadíssima, portanto, com o John Dewey. Não sei se você conhecia esse autor, mas é isso que ele defende, né? Desenvolver projetos de construção. As equipes vão desenvolvendo, as pessoas precisam trabalhar juntas. Aí você deu aí a ideia do rio tal poluído. Então, um projeto, vamos discutir o que foi que ocorreu, qual é o problema que se deu ali. Então, as pessoas vão pesquisar, vão correr. E repara que se você trabalha com um conjunto de textos específicos, né, com uma abordagem muito sua, será inviável o estudante buscar referências em outros lugares, porque eles precisarão estar em sintonia com a sua abordagem. Entendeu? Você pode demandar isso. Olha, gostaria que tal produção estivesse em sintonia com a abordagem X. E é você que tem essa abordagem, não é de um outro autor. O outro autor poderá vir dialogando com a sua abordagem, mas isso deixará você mais tranquilo em relação a recorte e cola. Né? Você disse que esse tipo de produção não dá certo no online. No presencial dava certo, com alguns problemas, mas no online você não acredita. E eu gostaria de defender aqui esse tipo de projeto também no online. Né?
eu tenho visto já aí mapeado coisas muito interessantes, inclusive na escola básica. Os estudantes vão desenvolver tais e tais projetos, aí as carinhas todas daqueles que vão relatar, não é de todo mundo, que não é possível aparecer todas as caras aqui na tela, mas você traz as caras dos representantes de cada equipe, e essas pessoas vão relatar a sua produção para os outros todos que estarão assistindo em casa, sem aparecer ali na tela. Ou seja, isso gera uma responsabilidade enorme para as equipes, é um representante que vai lá nos representar, falar em nosso nome, e há todo esse comprometimento, né? Essa vontade de fazer sério, de fazer seriedade. Agora, uma coisa que você traz aí, nem todos se engajam, isso é normal, até no presencial isso ocorre. A gente não sabe dos problemas existenciais das pessoas. Eu queria fazer direito e fui acabar lá na pesca, né? Não é isso que eu quero. Aí você surta, você entra em crise, e aí você não vai fazer um bom trabalho. E o professor não pode se desesperar por isso, né? Pelo contrário, o professor tem que se manter fortalecido exatamente para ajudar essas pessoas. Olha, meu amigo, se esse não é o seu lugar, se prepare e faça outro vestibular depois. Você não adianta você dourar a pílula, você não vai convencer o cara que queria fazer direito a fazer pesca. Você não vai convencer, tá? Não adianta tentar. Você precisa ajudar essa pessoa a se encontrar na vida, conversa com ela no privê, no particular, online, no WhatsApp. Eu faço isso aos montes. Eu vejo estudantes infelizes, estudantes tristes, estudantes que não acontecem, que não aparecem. Aí eu vou ver, tem questão de emprego, tem questão de violência em casa, e por aí afora são muitas questões. A gente acha que nós é que somos o problema, nossa metodologia que é o problema. Muitas vezes é, mas nem sempre. Às vezes o estudante está numa situação difícil, né? E você precisa colocar esses estudantes que estão mais fragilizados a trabalharem individualmente, por mais que você esteja operando no coletivo, tá? Porque ele vai ter que mostrar serviço individual, isso seria uma forçação de barra, mas às vezes é necessário. Agora, às vezes, você pode colocá-lo também com o coletivo e pedir que o coletivo ajude ele, ok? Porque muitas vezes as pessoas se descobrem, se empoderam no coletivo, né? E outras vezes se descobrem, se empoderam no solitário. Você precisa trabalhar com essas dimensões todas, né? Você falou prova online. É possível, aquela prova que você marca 2 horas, né? Que você cria estratégia para o estudante não colar. Isso tudo é possível, eu faço isso. Agora, sempre haverá alguma cola. Não vamos nos preocupar com isso. Vamos fazer proposições complexas que dificultem a cola, né? Quando você, por exemplo, pede ao estudante, articule isso com aquilo mais aquilo outro, né? Ele vai correr desesperadamente na internet para buscar. Se você der 1 hora, o ambiente fecha daqui a 1 hora. O estudante não poderá mais postar nada. Então, se ele for buscar ainda, pesquisar, será pior para ele. Você tem que ajudá-lo a ter o material pronto, estudado, para aquela 1 hora ou 2 horas de prova, previamente, tá? Então, repare, eu não sei se estou ajudando... Você falou que jamais trabalhará com tabelas, né? Porque as tabelas são 40 tabelas, isso deixou você enlouquecido. Olha, vai depender do professor. Eu trabalho com 40 tabelas sem o menor problema, para mim me ajuda, né? Saber bem sobre cada estudante, a sua produção, onde é que ele falhou, eu vou mostrando isso para ele mesmo, vou deixando isso aberto para eles num banco de tabelas, vejam lá as tabelas referentes a vocês, questionem, sugiram melhorias. Eu gosto de trabalhar com essa falação, com essa participação, com esse democratismo, eu gosto de trabalhar com isso. Mas quando você diz é impossível, eu recomendo a você tentar. Não sei se você gosta, né, dessa coisa de trabalhar com grupos, com equipes. Há professores que não gostam. O argumento deles haverá sempre alguém que irá no vácuo. Haverá sempre alguém que nada fará. Os colegas farão por ele. Paciência,
Eu falo isso, ó, pior para você, cara. Se você não se engaja, não se envolve, seus colegas farão por você, tá? Paciência, o mercado de trabalho é que vai ser o seu juiz em breve, tá? Então, eu tento, na verdade, amadurecer os estudantes. Faço lives no online, conversando com eles, as lives ficam gravadas, eu envio aquele endereço da live para cada um no privê, falo com aqueles que não estão aparecendo especialmente, e, curiosamente, alguns, mesmo com tudo isso, não aparecem. Fazer o quê? Eu não sou super-homem, tá? Eu vou trabalhar com as possibilidades que eu tenho, com muita tranquilidade, sem me secar. Ok? Eu quero continuar namorando minha parceira com felicidade, com alegria. Quero cuidar dos meus filhos com felicidade e alegria. Quero poder ver um filme na TV com alegria e felicidade. Ir à cozinha fazer uma comidinha. Nós precisamos dessa energia boa. Precisamos para a gente fazer o bom trabalho da educação cidadã. Ok, professora? Então, vamos experimentando. Eu e você estamos nessa. Obrigada, professor. E peguei o seu contato. Qualquer coisa eu mando um WhatsApp. Será um prazer. Beleza, ótimo. Caio, vai que é tua, meu amigo. Beleza. E pessoal, boa tarde. Infelizmente não pude participar ontem. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim, Marco. Agradeço a contribuição do professor Marco. Sempre uma coisa que me incomoda profundamente, eu sou da sociologia, né? Então, uma das coisas que me incomoda profundamente é a gente discutir técnica sem discutir fundamento, né? E eu achei muito interessante como nessa fala isso vem bem casado, né? De uma reflexão sobre os fundamentos que permitem a gente mudar um processo de educação, mudar um processo comunicacional. Então, no final das contas, a gente está discutindo educação aqui, né? De problemas, inclusive, que estavam lá no nosso ensino presencial, né? Só que muitas vezes a gente não percebia em função da própria rotina, da falta de estranhamento. E quando a gente foi para o online, eu acho que algumas dessas questões elas foram agudizadas. Sim. Eu me lembro muito bem da discussão do Bourdieu, né, mostrando como a escola se transformou nesse lugar de consagração e legitimação de arbitrários culturais que são dominantes. Então, a escola que poderia emancipar, que poderia colocar a gente em outro lugar, se transformou num instrumento de dominação. E, às vezes, a gente, sem perceber, está reproduzindo isso. Né? E eu acho que essa preocupação humana que o professor Marco traz aqui, ela é fundamental. Né? Quais são os sentidos que estão postos aí? Então, uma coisa que me chama a atenção logo de cara, a luz está meio ruim aqui, mas é porque só tem essa aqui mesmo, no momento, viu? Uma coisa que me chama a atenção aqui é que a gente está falando... Quando a gente está falando de metodologia ativa, né, professor, a gente está falando de uma mudança do entendimento do próprio sujeito da relação ali. Esse sujeito é ativo, minha gente. Né? A gente se acostumou na lógica de uma pedagogia do treino, né? De uma razão, como um autor da filosofia, que é o Adorno, chama uma razão instrumental. A gente opera muito pouco o que Habermas, que é um autor que está mais ou menos também na mesma linha ali de pensamento, da escola de Frankfurt, fala da razão comunicativa. A gente se acostumou a lidar com essa pedagogia do treino, de uma ação que é racional com relação a fins, e essa ação racional com relação a fins retira a capacidade de reflexão do sujeito, e a gente está, de alguma forma, tentando recordar isso. Vamos trazer de novo, mostrar que a gente pode estar operando menos violência nesse processo de construção do conhecimento. É uma coisa que eu acho muito interessante. Muitas vezes a gente está oferecendo respostas para aquilo que os estudantes não perguntaram. Né? Isso eu acho que deve ser de uma agonia enorme. Né? Então, assim, são mais comentários, tá, professor? Que eu acho que foram coisas muito interessantes e que sempre me chamaram a atenção. E aí, nesse caso do online, especificamente, agora que a gente está vivendo, me preocupa a coisa da agudização da desigualdade. Esse corpo, em alguma medida, ele é mais democrático, né? Na medida em que eu não preciso de um suporte tecnológico para existir, né? Eu acho que a gente jogou muito na cara essa ideia de que a gente precisa de um suporte que tenha alguma qualidade para que a gente possa existir, para que a gente possa interagir. Então, essas condições materiais, elas são fundamentais.
Ao mesmo tempo, é uma coisa que me fico pensando também, é como é que foi esse processo de inclusão, talvez essa não seja nem a melhor palavra, mas a nossa inclusão digital, né, professor? A gente sabe que nossos estudantes usam Instagram, Facebook, entre outras coisas, mas essa inclusão digital me parece que foi muito precária. E me parece que a escola e a universidade têm uma função aí interessantíssima, né? Para começar, exatamente como o professor falou, a mediação. É como se, de alguma forma, nós fôssemos perdendo a nossa capacidade, vou usar uma expressão que talvez não seja melhor, mas fôssemos perdendo a nossa capacidade de seduzir esses estudantes, essas estudantes, né? Houve uma fuga massiva para esse espaço online sem a mediação. E a gente sabe no que deu. Né? Eu acho que se a gente tivesse, talvez, eu acho que a gente tem um desafio muito grande de estar mais presente, e eu acho que esse é o esforço que a gente está discutindo aqui, né, para que de alguma forma a gente recupere essa nossa capacidade de seduzir, de mostrar que a gente tem condições de fazer uma mediação para além daquilo, de toda a crítica que a gente fez na sociologia da comunicação de uma maneira geral. Uma comunicação que no começo era alguém que produz a mensagem e tem o outro do outro lado ali que vai estar recebendo aquilo de maneira passiva. Mas, em alguma medida, a gente reproduziu essas lógicas de comunicação. Né? E esse sujeito foi buscar, né, esse estudante foi buscar outras formas de experiência que, inclusive, apresentavam aquilo de maneira mais interessante ou de maneira menos complexa. Né? Então, isso diz respeito também à nossa capacidade de mediar. E a gente tem um desafio enorme, isso me preocupa profundamente, que eu acho que essas posturas que a gente tem vivido hoje, de muita intolerância, de violência, entre outras coisas, diz respeito a isso também, a nossa dificuldade de mediar e mostrar que dentro daquele lugar que a gente, de alguma forma, comunica, debate, ali também é interessante. A gente pode construir coisas bacanas ali, e que ela não precisa recorrer a outros espaços. Claro que é importante que se recorra a outros espaços também, mas muitas vezes é como se fossem substitutivos, né? A gente não está mediando dentro dessa capacidade de trazer algo interessante e tal, e aí vai se buscar em outro lugar. E isso é um problema. Acho que a gente realmente tem que, de alguma forma, repensar essas lógicas de comunicação, essas pedagogias mesmo, que não seja essa pedagogia da violência, não seja essa pedagogia do treino. E aí me parece que muitas vezes nesse processo também de educar, eu me lembro muito da ideia do Foucault, né? Parece que a gente está preocupado somente em vigiar se a coisa está dando certo, se alguém está buscando, que ferramenta está buscando, como está sendo feito isso. E na medida em que ela não opera dentro da lógica, da expectativa que a gente criou, a gente pune, né? E isso é muito preocupante, eu acho, dentro da lógica da comunicação. Então, se eu fosse deixar aqui uma pergunta, uma reflexão para a gente, é como a gente pode recuperar essa capacidade de seduzir, né? De mostrar que dentro do contexto que a gente está inserido, a gente pode, de alguma forma, mediar isso de maneira mais interessante e que a gente, de alguma forma, construa as condições dessa inclusão digital, né, que seja mais transformadora mesmo, que não seja simplesmente a capacidade de usar determinadas redes sociais, que a gente sabe que existe um problema muito grande, né, no sentido de que essas redes sociais, elas não dão conta da pluralidade da vida. Elas estão te oferecendo o mais do mesmo, nessa coisa da bolha que a gente... Quem viu, acho que mais recentemente, foi o filme Dilema das Redes, né, acho que trouxe uma série de reflexões para muita gente. Mas, assim, essa é a minha preocupação, né, essa tem sido a minha grande questão. Como, de alguma forma, esse conhecimento e essas instâncias de mediação, elas podem ser atrativas e que realmente a gente consiga, a partir desses espaços que a gente está inserido, mediar e realmente fazer com que a gente utilize da potencialidade dessas tecnologias digitais. Eu me lembro da discussão lá do Pierre Levy, né, que ele fala sobre cybercultura, e ali tinha um otimismo muito grande, no sentido de mostrar como
a lógica da comunicação ela estava sendo, de alguma forma, tensionada, né? Vários agentes produzindo mensagem, muitas pessoas ali também recebendo a partir de fontes diversas. E me parece que essa potencialidade enorme que existia no começo da rede, ela vai se perdendo na medida em que vai se convencionando e as coisas vão se moldando dentro de uma estrutura muito bem definida, né? Dentro dessa lógica do capital, assim, que é muito forte. Então, assim, isso é mais uma reflexão, né? Eu gostei muito da fala, professor, porque realmente trouxe para a gente uma capacidade de refletir sobre os fundamentos. E aí, no final das contas, refletindo sobre esses fundamentos, a gente repensa quem nós somos, né? E que público é esse, né? Que, de alguma forma, a gente está lidando nesse processo de construção. Então, eu agradeço e vamos continuar a reflexão. Ô, Caio, eu estou aqui impressionado, emocionado com a sua reflexão, né? Muito oportuna, muito valiosa, profunda. Vou só destacar algumas coisas aqui que anotei, né? Você, em primeiro lugar, começo pela última coisa que você falou aí, a respeito do filme, né? Que vai aí questionar a potência das redes sociais no nosso tempo. De fato, o Pierre Levy ele começou muito assim ingênuo, né? Dizendo, eu me lembro dessa frase dele, está naquele livro dele, Cibercultura, de 1999, aquele livro, ou 98, ele disse o seguinte, que a cibercultura é o novo iluminismo. A cibercultura é o novo iluminismo. E já naquela época eu desconfiei disso, né? Não é não, ela vai trazer muitos problemas, eu pensava comigo mesmo. Até porque qualquer invenção potente que os seres humanos desenvolvam, algum ser humano vai lançar a mão dela para o pior, né? Assim foi com o avião, assim foi com... Dizem, né, que o Santos Dumont suicidou de decepção, né? Começaram a usar os aviõezinhos dele para matar, guerrear, enfim, massacrar. E eu considero a internet assim também, é como se fosse um lápis. É só para fazer a metáfora, tá? A internet é muito mais que um lápis, mas é só para fazer a metáfora. Repare, para que serve um lápis? Né? Eu sempre coloco essa mesma pergunta para os estudantes. O lápis, você pode fazer um belo poema e oferecer para alguém, né? Ou então você pode pegar esse lápis e furar o olho de alguém. Ok? A mesma coisa é a internet. Considera a internet praça pública. Na praça pública, você pode ajudar alguém que teve tontura, desmaiou, você cuida dessa pessoa, senta ela no banco, oferece água, acolhe. Você pode fazer isso na praça pública, como pode também estuprar, massacrar, roubar, assaltar, matar, enfim, os seres humanos e suas apropriações das coisas. As coisas em si não são nem boas nem ruins. Vai depender das apropriações que se fizerem delas, né? Então, eu começo com essa sua última frase dizendo isso, que, de fato, ainda que hoje, né, as redes sociais sejam chupadados sobre nossas vidas, ainda que elas sejam um veículo de ódio e de violência e etc., elas são também potência. Por exemplo, o que nós estamos fazendo aqui agora é potência, né? Eu vejo meus amigos hoje discutindo a respeito da violência do Carrefour, a inquietação nas redes sociais a respeito. Tenho aqui várias redes, vários colegas se posicionando a respeito, textos incríveis a respeito, um movimento antirracismo, né? Potente aí acontecendo, o movimento anti-misoginia potente crescendo. Então, as redes são para isso, para o bem e para o mal. A gente não tem que se assustar porque estão usando elas para violência. Não, se você inventar qualquer coisa agora, alguém vai usar para o bem e para o mal. Não temos escapatória, são os seres humanos, tá? Que são assim. E o nosso papel é educar esses seres humanos. Por isso que você não pode ensinar para eles somente a pescar. Você tem que ensinar para eles por que poluir os rios. Não é isso? Aliás, aprendi isso com um líder aí político muito interessante, líder de comunidade. Ele diz o seguinte,
diziam que a gente deveria não dar o peixe, mas ensinar a pescar, né? Aí depois entendi que você tinha que, muito mais que ensinar a pescar, ensinar a despoluir o rio. Então, são várias questões, né, enredadas que a gente precisa trabalhar, porque a vida é complexa, o mundo é complexo, o conhecimento é complexo, as reações humanas são complexas. Bom, outras coisas bacanas que você disse, né? Você valorizou a minha abordagem, que está focada nos fundamentos, não só em técnicas de avaliação, e isso é uma verdade, tá? Porque se você entende os fundamentos, as técnicas você cria. Técnica é receita de bolo, né? Fundamento é outra parada. Se você tem os fundamentos, você desenvolve técnicas a depender das situações, mas elas estarão lastreadas nos fundamentos, né? Então, os fundamentos e as técnicas, que você precisa trabalhar isso ao mesmo tempo. Você fala das metodologias ativas, e, de fato, nós estamos trabalhando nessa ideia, né? O que é metodologia ativa? É tudo aquilo que aqueles teóricos da educação faziam, né? E eu já citei para vocês de cada um deles. Sempre estudante fazendo, sempre estudante acontecendo. É como fez agora a professora Andréia. São projetos de pesquisa, botar a estudantada para operar, para acontecer, para se expressar, para dialogar, para desenvolver, para mostrar. É isso é que é metodologia ativa. O meu problema com as metodologias ativas é que elas não desenvolvem uma teoria da comunicação capaz de sustentá-las. Então, o professor continua monológico, mas desenvolvendo metodologias ativas. É um contrassenso. Isso é uma análise que vem fazendo aí, encontrando esse problema teórico, né, que precisa ser desenvolvido, teórico prático, né? Eu conheço muito professor, orador, professor palestrante, que diz, não, eu trabalho com metodologias ativas, porque eu mando meus alunos trabalharem, mas ele continua na oratória do mestre. Isso não é possível. Bom, você falou de agudização das desigualdades. É outra questão enorme, né? Agora todos nós estamos no online, mas muita gente não está, não pôde estar. E as universidades tentaram fazer políticas públicas nesse sentido. A nossa UERJ aqui correu atrás de investimento, destinou boa parte do dinheiro não gasto, né, de 2020, uma vez que a universidade não funcionou, ficou com todas as luzes apagadas. Esse dinheirão está sendo canalizado para aquisição de equipamentos e banda larga para os estudantes. Curiosamente, mesmo assim, deu problema. A empresa que faria o acordo com a universidade era a falcatrua, e aí nós estamos no Rio de Janeiro, você espera de tudo, né? Mas a universidade está correndo atrás disso. Enfim, a agudização da desigualdade. É muito feliz essa sua expressão, Caio, ainda que seja medonha, né? Porque há muito estudante que evadiu, há muito estudante que não tem um smartphone, não tem uma internet para conversar. E, às vezes, tem uma internet e um smartphone, mas não tem uma ambiência residencial para poder ouvir e se posicionar diante dos seus colegas, né? A ambiência residencial é de violência, é de gritaria, é de mal-estar, e ele só tem aquele espaço para ele estar, então ele não pode operar online, não pode abrir o microfone. É isso que eu estou dizendo. Eu quero dizer para você, Caio, que você tem toda a razão. Inclusão digital é muito mais que ter acesso às tecnologias. Essa foi uma coisa que eu deixei bem claro lá para a reitoria da UERJ, dizendo o seguinte, né? Não basta você oferecer laptops e banda larga para os estudantes cotistas. Você precisa mostrar para eles o que fazer com esses equipamentos. Então, o professorado tem que estar incluído digital, incluído cibercultural, porque às vezes não basta só a inclusão digital, quer saber operar com a tecnologia. O que é inclusão cibercultural? Saber operar com as redes, saber operar online. Às vezes o sujeito é bom em informatez, mas não acredita em educação online, porque há aí uma exclusão cibercultural. Não sabe operar com as potências do ciberespaço, né? Então, temos essa questão também.
Você traz, então, a questão principal aí sua, né? Você termina perguntando a respeito dela, que é a nossa capacidade de seduzir. Belíssima questão a sua. Eu venho estudando muito essa coisa do niilismo do professor, né? O que é o niilismo? É o chutar o balde, o se desinteressar, não estou nem aí, eu já estou de saco cheio, odeio o aluno. Tem professor que fala isso, odeio o aluno. Os alunos são chatos. Quando toca a música do Fantástico no domingo à noite, isso eu já ouvi de professor, tá? Quando toca a música do Fantástico no domingo à noite, eu sinto um nó na minha garganta, eu sinto taquicardia, eu sinto depressão, porque eu vou encontrar os alunos na próxima semana. Mas, meu Deus do céu, seu lugar não é esse, cara. Você tem que repensar a sua vida profissional. Seu lugar não é educação. Você está infeliz e fazendo estudantes infelizes também. Isso, para você, pode somatizar e virar um problema grave de saúde, ok? Bom, então, recomendo a muitos professores que estão nessa situação, né, duas coisas: ou é formação continuada competente, capaz de revirar a mesa desse professor, né, existencialmente, revirar a sua mesa existencial, formação continuada competente, ou então saia disso, vá caçar outra atividade onde você se sinta melhor nessa vida, né? E há professores que não largam o osso, né? Porque é o que ele tem, é o que ele sabe fazer, e ele não gosta mais, mas continua ali. E esse sujeito não vai seduzir. Esse cara não seduz ninguém em sala de aula. Essa mulher, essa professora, não seduz ninguém. Então, você tocou numa palavra-chave. Nós temos que seduzir. Não dá mais para você apelar somente para o racional. Eu entendi isso quando eu estava estudando o pós-moderno, né? Esse conceito tão interessante. Eu entendi no pós-moderno que é o seguinte: as mentes no pós-moderno, você mexe com elas, você afeta elas, você envolve elas, não pela racionalidade da sua proposição, mas pela capacidade de seduzir. Olha que interessante. Não sei se isso é melhor ou é pior. Por um lado, é melhor, porque se você convence somente pelo racional, isso pode ser problemático, né? Se você convence somente pela sedução, também pode ser problemático. Você precisa articular a razão e a sedução, com certeza, aqui nesse processo. Então, professor, você precisa estar... Eu sei que é difícil estar feliz no nosso país hoje, é difícil, né? É difícil estar feliz com nossas situações educacionais precárias, né, com nossos salários, os salários dos nossos colegas professores de escola básica. É muito difícil a gente estar feliz, né? Agora, entretanto, você tem que criar algum nicho de felicidade, né, para poder fazer o bom trabalho. Você precisa criar alguma situação de conforto para você espalhar conforto, né? A construção do conhecimento não é necessariamente festa e felicidade. Às vezes o conhecimento sai sangue, mas você precisa criar uma ambiência favorável. O colaborativo, o coletivo ajuda imensamente, né? Os colegas juntos, co-criando, fazendo, desenvolvendo um projeto, mostrando suas produções, e o professor com um astral bom, né? Valorizando as produções, e não com aquela cara como é que chama aquela coisa dos barcos, de carranca, né? Que é uma expressão que vocês conhecem bem aí, os barcos que vocês têm aí nas pescas, com aquelas carrancas. O professor não pode ter carranca. O professor chama os seus estudantes numa live, ele não pode fazer carranca. Estamos todos na pandemia, muita gente perdendo familiares, perdendo emprego. Aí vem o professor arrogante, com sua carranca, fazendo a oratória do mestre, espumando o canto da boca, fazendo voz de comando. Isso não seduz ninguém. Não seduz ninguém, não é? Nem preciso eu estar aqui falando isso, qualquer um de nós sabe, né?
Bom, eu gostaria de finalizar aqui minha resposta, fiquei muito instigado, né, com a sua fala, como recuperar a capacidade de seduzir. Eu termino minha fala reafirmando o que já disse. Repense, professor, né, o seu lugar nesse mundo profissional. É isso mesmo que você quer? Não é? Lembre-se, se você está infeliz, você estará provocando infelicidades. Porque a sua infelicidade, ela contamina. A sua cara de carranca contamina, é desserviço. Ok, professor? Não é? E muitas vezes os nossos estudantes não têm culpa do salário ruim, das nossas dificuldades, dos nossos problemas. Não tem. Então, você precisa fazer um exercício de acolhimento, de envolvimento, de sedução. Agora, será que você tem isso em você, né, para realizar isso com as outras pessoas? Não é só com o aluno, não, com as outras pessoas, seus familiares, seus amigos. Será que você tem esse movimento de acolhimento, de calor humano, de envolvimento, de sedução? Você é assim com o mundo ou existencialmente você é um bloco de paralelepípedo? Temos que pensar, temos que nos olhar no espelho. Né? Atenção para esse conceito. O professor nihilista é o professor que chutou o balde. O máximo que ele acredita é no seu cientificismo, no seu conhecimento técnico. E ele está se lixando para, por exemplo, a metodologia didática. Está se lixando para buscar... Eu vi agora o professor André inquieta, né? Como é que eu vou fazer? Você tem que ter essa inquietação, mas que isso não sirva de doença para você, mas, pelo contrário, de empoderamento. É isso. Temos mais... Obrigado, professor. Obrigado pela resposta. Cuidadosa. Beleza. Pronto, professor. A gente terminou de perguntas e aí a gente passa a palavra para você para fazer as considerações finais. Ok. Bom, então, gente, eu quero dizer que, né, assim que acabar essa pandemia e no pós-vacina, quero comer um peixinho com vocês aí, viu? Eu gosto muito de lambari do rabo vermelho. Não sei se vocês conhecem isso. Não sei se existe isso por aí. Mas lá no meu estado, Minas Gerais, pelos cafundós de Minas Gerais, você encontra qualquer botequinho, né, vendendo lambari do rabo vermelho. Não sei se é o mesmo piaba, não sei, mas é o lambari do rabo vermelho crocante, crocante, com cerveja, meus amigos. Eu estou agora salivando aqui. Professor, uma coisa que o senhor vai encontrar aqui, com certeza, é bode, viu? Bem muito. Adoro bode com farofa de cuscuz. Eita. Então, que seja isso, que seja isso. Com cachaça, Hugo, você tirou da minha boca. Com cachaça. Todas as vezes que estive aí no estado de vocês, amei, né, o calor humano e as comidas e bebidas. Quero voltar, estou com saudade daí. Espero que passe logo esse momento, que venha a dona da vacina e que a gente possa todo mundo se confraternizar de novo e se abraçar, né? Isso que tá todo mundo sentindo falta, principalmente, do abraço. É isso aí. Beleza, professor. Muito obrigado, viu? E a gente combina aí de uma outra oportunidade. Ok. Forte abraço para vocês, gente. Valeu, professor. Muito obrigado. Um abração. Querendo falar Obrigado, professor. Você já tem o contato aí, é só chegar. Uhum.